Se você entendesse que as coisas que você tem normalmente na sua vida é o ardente desejo de milhões de pessoas ao redor do mundo, você reclamaria menos da vida. Como é que eu posso louvar e agradecer numa situação ruim? Agora vem o que eu descobri. Eu aprendi que não importa qual a situação que você esteja passando, você sempre tem um motivo para agradecer. E a descoberta disso pode ser a diferença entre a sua cura emocional ou o seu afundamento. Querem exemplos práticos? Eu vou dar para vocês. Você está um dia cansado, chega em casa do trabalho, está aquela pilha de roupa em cima da máquina de lavar, quase encostando no teto. Você fala, puxa vida, o que eu tenho para agradecer diante de uma pilha de roupas sujas em cima da máquina de lavar? Eu digo, você tem roupa para vestir. Se você tem uma pilha de roupa suja, é porque vocês têm roupa para vestir. Nossa, mas está um mau cheiro aqui, uma caatinga, significa que você tem olfato. Esse feijão ficou salgado, nossa, significa que você tem paladar. E quem já enfrentou Covid aqui sabe como é ruim perder o olfato e o paladar. Está vendo que em tudo tem motivo para agradecer? Ah, Rodrigo, não é bem assim não, é assim sim. Eu vou contar uma história para você. Uma vez eu estava lá no Cevisa. Para quem não sabe, o Cevisa é um centro de vida saudável. A Igreja Adventista tem vários. Esse que eu estou falando fica na cidade de Engenheiro Coelho. Vale a pena você conhecer. E o Cevisa vão pessoas ali de toda a natureza. Gente que vai tratar de problema de alcoolismo, problema de vícios, depressão. Pessoas que precisam apenas recuperar-se de um estresse, de uma estafa, de um burnout, alguma coisa assim. E muitas pessoas saem recuperadas dali. Eu sou um que enfrentei a depressão dentro do Cevisa e sobrevivi. E um belo dia no Cevisa, na quinta-feira, havia entre os hóspedes ali, um culto também que estimulava as pessoas a agradecer por bênçãos. E havia uma mulher que eu conhecia ali, muito querida, eu não sei se de repente ela está até assistindo esse sermão, ela era do Rio de Janeiro, Cláudia. Que sorriso lindo que a Cláudia tinha. E a Cláudia foi tratar ali de obesidade mórbida. Mas pensa numa pessoa carismática, era a Cláudia. E quando eu estava ali, ela estava andando com um andador. E na amizade que eu fiz com ela, eu falei, Cláudia, eu sempre estimulando, hoje você vai participar do culto com a gente, porque ela tinha dificuldade de subir a rampa. Quem conhece o serviço sabe onde estou falando, tem uma rampa ali. E ela falou, eu vou sim. E ela foi devagar, chegou atrasada, falou, eu consegui. Falei, ótimo. A hora que cada um foi pegar o microfone, eu estava dirigindo a reunião, ela quis falar também, e o pessoal já veio ajudá-la a levantar. Eu falei, não ajuda, ela vai conseguir. E ela pegou com força, levantou do andador, pegou o microfone, e emocionada, chorando, ela falou o seguinte, eu quero agradecer porque eu consegui levantar sozinha no andador. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei na cadeira de rodas. E eu quero agradecer porque eu já estou conseguindo andar com o andador. Ah, eu esqueci de deixar uma coisa clara. A pessoa tinha que agradecer e fazer um projeto de vida para o próximo ano. Você consegue em casa imaginar qual que era o projeto? Bom, agradecimento eu já falei, a Cláudia agradeceu porque ela estava conseguindo andar sozinha. Mas sabe qual que era o projeto de vida dela para o ano seguinte? Consegue imaginar em casa? O que você pediria? Sabe qual foi o projeto de vida da Cláudia? Chorando, ela falou o seguinte, eu quero agradecer, emocionada. O meu próximo projeto de vida é conseguir ir ao banheiro e me limpar sozinha. Queridos, eu estou num púlpito. E não quero perder a reverência pelo púlpito, mas permitam-me dar um exemplo politicamente incorreto. Aquele momento, aquela mulher que foi a pastora e pregou para mim. Porque quando você está no púlpito, você é o pregador. Mas muitas vezes quando você desce, o pregador é o outro. Eu nunca pude imaginar, esse é o que eu vou dizer para vocês, que eu deveria ser grato porque fui ao banheiro e me limpei sozinho.
porque ela precisava de um sobrinho para ajudá-la a fazer aquilo. Então, sabe o que eu deduzo? Que se eu entendesse, e você que está me assistindo agora, se você entendesse que as coisas que você tem normalmente na sua vida é o ardente desejo de milhões de pessoas ao redor do mundo, você reclamaria menos da vida. Você está conseguindo me acompanhar? Você é rico e não sabe. Mesmo que você perder um ente querido, o seu pai que você tanto ama, morreu de Covid, você tem o direito de chorar. Mas mesmo no velório você pode ser grato. Eu lembro de uma coisa, Elane, que sua mãe me falou quando o seu pai faleceu. A gratidão por ter sido esposa dele. Pode acreditar. Eu estou falando isso para a Lani porque é alguém que eu conheço. Trabalhei com o pai dela no NASP. A dor da perda do seu pai é o que muito órfão de pai vivo gostaria de ter agora. Alguém por quem chorar e sentir saudade. E se você é alguém que também tem um pai que não é um exemplo de vida para você, mesmo assim você tem o que agradecer. Você sobreviveu à criação ruim que você teve. Tudo na vida você tem um motivo para agradecer. É por isso que o céu é um lugar de louvor e agradecimento, mesmo com João chorando. Não é sadismo da parte de Deus, é lição emocional, espiritual, psicológica. Você tem que louvar em meio da dor. E vou mais além. Ao louvar em meio à dor, você confunde o inimigo das almas. Eu quero contar uma coisa para você que está em casa. O framework da teologia adventista é o que nós chamamos de teologia do grande conflito entre as forças do bem e as forças do mal. E não esqueça isso que eu vou falar para você agora. Você está em casa, mas eu quero que você se sinta como se estivesse sentado aqui na igreja. Estamos nesse exato momento num conflito cósmico entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas, entre Deus e Satanás. Estamos em guerra e os dois lados querem você. Não tem como ficar neutro. Agora, essa é a dinâmica do grande conflito. Se eu sofrer demais, eu não suporto. Se eu sofrer de menos, eu não sei quão mal é o mal e não vou querer me livrar dele. Agora, já que estamos em guerra, eu vou mostrar para vocês nesta manhã a estratégia para nós vencermos o inimigo e fazermos uma batalha já aqui nesse culto. Esse culto vai terminar com uma cena de batalha. Preparem as armas de vocês, mesmo quem não for treinado. Quer ver? Vamos ver a batalha que nós vamos travar. Segundo Crônicas, capítulo 20. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20. É o estudo de caso que eu quero nesta manhã com vocês. Segundo Crônicas, capítulo 20, na minha tradução diz assim: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. E vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá do outro lado do Mar Morto, da Síria. Eis que eles já estão em Hazazon Tamar, que é o En-Gedi. Fica com a Bíblia aberta. Meus irmãos, eu conheço essa região muito bem aqui. Se a multidão, o exército que estava vindo contra Jerusalém já estava no En-Gedi, é uma distância mais ou menos daqui a Sumaré. Não é longe. Estava chegando. E eu acho que nem os mais idosos que estão aqui não enfrentaram uma guerra, porque o Brasil, apesar de todos os problemas que nós temos com violência, tráfico de drogas, nós não tivemos uma guerra em território nacional. A última guerra que o Brasil participou oficialmente foi a Segunda Guerra Mundial, e o conflito não foi aqui, foi na Itália. Concordam comigo? Mas pode ser que alguém aqui, excepcionalmente, como missionário, já esteve servindo num país de guerra. Eu já estive próximo de guerra.
Eu já estive numa situação que eu estava escavando na fronteira de Israel com o Líbano e vi caças passando em cima da cabeça e bombardeando uma cidade no Líbano. Eu tenho esse vídeo no meu celular gravado. Eu filmei a explosão do bombardeio lá. Tive outra situação de ser evacuado de Israel por causa de uma guerra, de uma iminente guerra de Israel com a Síria, por causa de um soldado que foi pego lá pelos terroristas. Já vi em Jerusalém foguetes sendo lançados da faixa de Gaza e vindo assim, e aquele morteiro que pega lá no ar assim. É interessante que o barulho de uma bomba explodindo não é como eu imaginava num filme, aquela coisa pá, pá. Não, é um barulho abafado. Bum, bum. E sabe o que é essa coisa? Bum. E você saber que estão bombardeando uma cidade a 20 quilômetros de onde você está? Eu ouvi esse barulho. Irmãos, foi só essa experiência, o mais próximo que eu cheguei de uma guerra. Mas eu confesso para vocês, pastor Edson, eu fiquei com medo. Dá medo. Imagine então que é uma guerra assim, sem tréguas. Como na Segunda Guerra Mundial. Você chegar no seu bairro e descobrir que seu bairro não existe, porque os inimigos bombardearam, mataram sua família toda, mataram seu cachorrinho de estimação, seu vizinho, sua vizinha, só sobrou você e um monte de órfãos. Ou você e um monte de viúvas. Eles estavam em guerra. Agora imagina se nós estivesse aqui no NASP, em Hortolândia, mas diferente do que nós estamos falando aqui, não é uma troca de diretores. Vocês estavam com um exército se aproximando aqui para botar fogo na igreja, destruir todo mundo. Dá medo. E eles já estavam ali em Sumaré. A Bíblia diz, verso 3, então Josafá teve medo, e é normal ter medo. Não queira bancar o super-herói, o super-homem. Dá vontade de ter medo. Eu não tenho vergonha de falar quando eu estou com medo. Dá medo. É normal ter medo. A questão é o que você faz com o medo. Josafá podia ter feito como muitas pessoas com medo por aí. Olha, porque nós temos um problema histórico aqui, eu vou falar com vocês qual é. Quando a gente estuda em arqueologia, esse período onde teve essa guerra, a gente chama em arqueologia de período do ferro. Mas Israel Judá estava muitos anos sem luta, sem guerra, então eles estavam desguarnecidos. Judá tinha armas do período do bronze, muito antigas. Traduzindo em linguagem mais simples, eu vou falar com você o que é. Quando eu digo que eles estavam no período do ferro, mas Judá tinha armas do período do bronze, é como se eu dissesse que alguém está vindo com metralhadoras, AK-42, e nós só temos facas e espadas. Dá medo ou não dá? Judá teve medo. E o que você faz com o medo? Você vai para a internet e começa a criticar? Começa a procurar quem é o culpado? Olha, nós estamos sem exército por quê? Cadê o general que não treinou os soldados? Era responsabilidade sua. Não. Sabe como Josafá venceu o medo? Ele chamou o povo para orar e jejuar. Olha aqui. Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor e proclamou um jejum em todo Judá. Reúna a comissão da escola, reúna a comissão da igreja, proclame um jejum. Façamos isto. E quando nós proclamarmos o jejum, coloca oração. E Josafá começou então. E reuniu todo o povo no pátio do templo. Vamos reunir toda a comunidade no pátio do Iaspe. E ele começou. Verso 5. Josafá pôs-se em pé na congregação do Senhor e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ó Senhor Deus de nossos pais, não és tu, Senhor, nos céus? Não és tu o que dominas sobre todos os reinos dos povos? É uma oração linda de Josafá. Agora, meus irmãos, deixa eu parar um pouco aqui. Imagina o Cid Moreira recitando essa oração, com a voz de frequência modulada. Ó Senhor, Senhor nosso, não és tu que dominas sobre todos os reinos e povos? É bonito para ouvir, não é? Mas não foi assim que Josafá orou. Sabe por quê? Ele estava com medo.
E quando você está com medo, não dá para fazer voz de frequência modulada. Irmãos, por favor, atentem ao que eu estou falando para vocês. Isto aqui não é coisa que eu li em livros, eu estou contando a minha autobiografia para vocês. Eu já tive momentos de tanta angústia na minha vida, que eu queria falar e a voz não vinha, só vinha soluço e choro. E você tenta, por mais que você seja um cantor gospel famoso, Lineu, você desafina. Na hora da dor você desafina, você semitona, porque a voz não sai perfeita. E você não vê luz no fim do túnel. E de repente eu estou falando nesta manhã para alguém que está questionando: Deus, o que eu tenho para agradecer? Que ano infernal! Você tem que agradecer.